Imagine caminhar por um campo onde o silêncio pesa mais do que o barulho da guerra. O vento sopra, mas o que ecoa não são espadas, e sim o gemido distante de quem ainda luta pela vida. O chão está coberto de corpos, escudos quebrados e lanças partidas. Mas o verdadeiro segredo não está na destruição, está no que vem depois. Os romanos não aceitavam que a morte fosse apenas caos. Até ela deveria obedecer à disciplina de Roma. O que você vai ver agora não é só sobre batalhas sangrentas, mas sobre como um império construiu poder até mesmo no cuidado com os mortos e feridos. E eu prometo, se você assistir até o fim, vai descobrir por que Roma se manteve no topo durante séculos, transformando dor em propaganda e cadáveres em símbolos de glória. Então, não saia daqui. Este mergulho na história vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre guerra, honra e disciplina. Se essa introdução já mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Mas antes de continuarmos, preciso te pedir algo simples. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto, é o que garante que você não vai perder nenhuma das próximas revelações sobre Roma que raramente aparecem nos livros. Faça parte dessa legião de curiosos pela história e caminhe comigo até o fim dessa jornada. Clicar em inscrever-se é entrar para um grupo seleto que descobre primeiro os segredos mais ocultos do Império. Então, não espere. Fortaleça este projeto agora e vamos juntos revelar o que a história tentou esconder. Quando a poeira assentava e o último grito de guerra se apagava, o campo romano revelava um espetáculo de horror. Não havia vitória sem custo. Centenas, às vezes milhares de corpos misturavam-se ao barro, tingindo a terra de vermelho. Escudos partidos, lanças cravadas no chão e capacetes amassados eram testemunhas silenciosas do confronto. Mas, para Roma, esse cenário não era o fim, era o início de outra batalha, igualmente disciplinada. Antes mesmo que os generais comemorassem, destacamentos especiais percorriam a área em busca de sobreviventes. Um suspiro fraco, um gemido distante, um dedo que ainda se movia. Qualquer sinal de vida era perseguido como prioridade. Médicos de campanha, os médici militares, corriam entre os feridos, tratando no local os casos leves e enviando os mais graves para os valetudinária, hospitais improvisados erguidos perto do fronte. A motivação não era apenas humanitária. Cada soldado salvo era um recurso precioso, pronto para lutar novamente. Enquanto alguns lutavam para salvar vidas, outros assumiam uma tarefa sombria: reconhecer os mortos. Para os romanos, não bastava vencer a guerra, era essencial saber exatamente quem havia tombado. Centuriões e oficiais encarregados do registro caminhavam entre os corpos, anotando cada detalhe. Todo legionário portava o signaculum, um pequeno disco de chumbo pendurado ao pescoço, gravado com seu nome, unidade e cidade de origem. Esse simples objeto garantia que nenhum soldado se perdesse no anonimato. A identificação não era apenas burocracia militar, mas também uma forma de honrar famílias e preservar a memória. Morrer por Roma era aceitável, ser esquecido, jamais. Os nomes dos caídos eram registrados em tábuas militares, permitindo a atualização das listas de tropas e o envio de notícias aos parentes. Esse ato frio de contagem carregava também um peso sagrado. Devolver ao soldado sua identidade, mesmo depois da morte, era um último gesto de disciplina e lealdade ao império. Para os romanos, o sepultamento não era apenas uma questão prática de higiene, mas um dever profundamente religioso. Acreditava-se que a alma do falecido não encontraria descanso se o corpo fosse deixado exposto ao sol, entregue a animais e aves necrófagas. Por isso, mesmo em meio ao caos da guerra, valas comuns eram abertas com rapidez para abrigar os corpos. Quando havia tempo e recursos, erguiam-se piras funerárias,
transformando o último suspiro em fumaça que ascendia aos deuses. Soldados contribuíam com parte de seus soldos em fundos conhecidos como colegia funerária, garantindo que cada companheiro tivesse um enterro digno, com uma pedra rústica ou inscrição simples que preservasse seu nome. Oficiais e comandantes recebiam honras maiores, às vezes memoriais erguidos por seus próprios homens. Essa prática não só mantinha a coesão espiritual do exército, mas também reforçava a ideia de que servir a Roma era lutar, morrer e ser lembrado sob a proteção eterna dos deuses. Depois do sepultamento, começava uma segunda batalha, a luta contra a decadência e a doença. Para Roma, deixar cadáveres apodrecendo no campo era impensável. O mau cheiro e a decomposição não apenas desmoralizavam as tropas, mas representavam sério risco de epidemias. Engenheiros militares, arquitetos e fabris assumiam o comando dessa fase, transformando o caos em organização. Corpos eram removidos, trincheiras preenchidas, estruturas temporárias desmontadas e áreas contaminadas desinfetadas, muitas vezes com cal virgem. Nada era desperdiçado. Armas, escudos e armaduras eram recolhidos cuidadosamente. O que estava em boas condições voltava ao arsenal. O que estava danificado era fundido para criar novos instrumentos de guerra. Até equipamentos inimigos, se valiosos, eram incorporados ou exibidos como troféus. Essa meticulosidade revelava a mentalidade romana. Vencer não bastava. Era preciso extrair ordem do caos, aproveitando cada recurso e eliminando qualquer ameaça invisível, até mesmo a trazida pela morte. Depois de cuidar de seus próprios homens, restava a questão mais delicada: o que fazer com os corpos dos inimigos? Roma não tinha um protocolo fixo. A decisão variava conforme a dignidade do adversário e o impacto político desejado. Quando enfrentavam potências respeitadas, como cartagineses, macedônios ou gauleses, sob Vercingetorix, os romanos muitas vezes autorizavam que seus mortos fossem enterrados, às vezes pelos próprios companheiros sobreviventes. Esse gesto, longe de ser apenas piedade, era propaganda, mostrava grandeza na vitória e consolidava prestígio perante aliados e rivais. Mas, contra inimigos considerados bárbaros, traidores ou escravos em revolta, a lógica era outra. Seus corpos eram deixados ao sol, devorados por corvos e feras, transformados em advertência pública. Em alguns casos, líderes derrotados eram mutilados ou tinham a cabeça exposta em Roma como prova da vitória. Até a morte do inimigo era usada como instrumento político, reforçando a mensagem: resistir a Roma significava não apenas morrer, mas ser esquecido. Em meio ao silêncio fúnebre, havia também a busca pela riqueza. O campo de batalha era visto por muitos soldados como uma fonte legítima de recompensa. Anéis, moedas, armas, tecidos e até roupas eram retirados dos corpos dos caídos. Oficialmente, o saque estava sob supervisão dos comandantes, mas na prática era impossível controlar completamente a avidez das tropas. Alguns generais autorizavam abertamente o saque para elevar o moral após campanhas longas, transformando a pilhagem em incentivo de fidelidade. Outros, porém, reprimiam com rigor, temendo que a ganância dissolvesse a disciplina. Tito Livio relata que, após a vitória em Cossegas, surgiram violentas disputas entre legionários por causa da divisão desigual dos despojos. A linha entre recompensa e indisciplina era tênue. Um exército sem limites podia se autodestruir, mas um exército privado de recompensas podia perder a motivação. Roma, então, transformava até a pilhagem em ferramenta de poder, equilibrando disciplina, justiça e aplacando a fome insaciável de seus soldados. Para os romanos, a guerra nunca foi apenas uma disputa política ou territorial. Era também um ato profundamente religioso. Após cada batalha,
Acreditava-se que o exército estava espiritualmente contaminado pelo sangue derramado. Por isso, rituais de purificação, conhecidos como lustratio, eram realizados com urgência. Animais eram sacrificados, orações recitadas e sacerdotes invocavam os deuses para afastar qualquer maldição que pudesse acompanhar os soldados de volta à cidade. Sem essa purificação, dizia-se que Roma inteira correria risco de desgraça. A guerra, afinal, era vista como uma missão concedida pelos deuses. Ignorar os ritos era desafiar a própria ordem divina. Além disso, generais vitoriosos buscavam legitimar sua glória com triunfos espetaculares. Desfiles em Roma, prisioneiros acorrentados, estandartes capturados e tesouros saqueados, tudo diante da multidão. A religião, o espetáculo e a disciplina militar se uniam, transformando cada vitória em um ato de devoção pública e propaganda irresistível para reforçar o poder de Roma. Quando os rituais eram concluídos, começava um trabalho silencioso, mas essencial: restaurar a ordem no campo devastado. Os engenheiros militares, conhecidos como Fabri, assumiam essa responsabilidade. Eles não apenas retiravam os corpos remanescentes, mas também reparavam trincheiras, desmontavam acampamentos temporários e neutralizavam qualquer foco de infecção. Poças de sangue eram cobertas, restos orgânicos tratados com cal virgem e até o solo contaminado podia ser desinfetado. Nada escapava ao olhar romano. Armas e escudos eram recolhidos, avaliados e reaproveitados. Peças em bom estado retornavam às legiões. Outras eram fundidas para criar novas ferramentas de guerra. Alguns equipamentos inimigos, de qualidade excepcional, eram guardados como troféus ou dedicados a templos de Marte e Júpiter. Esse trabalho meticuloso revelava a verdadeira engrenagem do Império. Roma não apenas lutava batalhas, mas também administrava os efeitos delas com precisão quase burocrática. Era a guerra transformada em sistema, onde até o caos obedecia à disciplina da águia romana. Para Roma, vencer uma batalha não bastava. Era preciso eternizá-la. Cada detalhe era registrado: nomes de caídos, número de inimigos mortos, equipamentos recuperados e até a participação de soldados em tarefas de limpeza ou sepultamento. Essas informações eram gravadas em tábuas, inscrições de pedra e placas memoriais, transformando a guerra em memória organizada. Alguns, como o centurião Caio Crastino em Farsalo, receberam homenagens especiais financiadas pelos próprios homens. Em casos grandiosos, obeliscos e monumentos como os de Trajano exibiam milhares de nomes, convertendo a dor em glória eterna. Essa obsessão pela ordem não terminava no campo, mas seguia até a posteridade. Esquecer um soldado era humilhante. Lembrá-lo era reafirmar o pacto de disciplina e sacrifício que sustentava o Império. Assim, quando as tochas se apagavam e o silêncio dominava o campo, Roma mostrava sua verdadeira força. Não apenas derrotar inimigos, mas subjugar a própria morte, moldando caos e memória em poder imortal. Estou trazendo para você uma parte da história que quase nunca é revelada. Um conhecimento que exige pesquisa e dedicação. Se esse conteúdo já te fez enxergar Roma de um jeito diferente, retribua esse esforço deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse simples gesto fortalece o projeto e me dá forças para continuar trazendo revelações raras e profundas como esta. Ao fazer isso, você não apenas apoia o canal, mas também inicia uma jornada de transformação, de espectador comum para alguém que enxerga além do óbvio, que descobre os segredos escondidos por trás das batalhas e da glória. A sua ação hoje pode ser o combustível para que mais histórias ocultas venham à tona amanhã. Então, retribua,
e transforme sua experiência aqui em algo ainda maior.